Paz do Senhor, irmãos. Vamos estudar hoje sobre o voto. Deuteronômio 23 e 21. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Vamos pensar um pouco a respeito do voto no Antigo Testamento. Era uma prática muito comum. Com qual objetivo? Quando a pessoa precisava de algo, ela fazia um voto, um juramento solene, ela prometia algo ao Senhor em troca da bênção em que ela estava precisando. Também temos uma referência em Números, capítulo 30, que diz o seguinte no versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu de sua boca, fará. Mas na sequência nós temos o voto das mulheres. Se fosse solteira, ela dependia da aprovação do pai. Se fosse casada, ela dependia da aprovação do marido. Isso está na sequência dos versículos, Números 30, do 2 ao 5. Se o pai ouvisse a mulher fazer um voto, a filha, e se calasse, então isso significava que ele estava consentindo com o voto. O marido, a mesma coisa. Então é importante lembrar que todas as vezes que as pessoas faziam um voto ao Senhor, elas deveriam, após receber a bênção, cumprir com esse voto. Temos o caso de Jacó, que disse que se Deus fosse com ele, se o abençoasse, então lhe daria o dízimo de tudo. O dízimo também era um tipo de oferenda e um tipo de adoração. Nós temos também Paulo, em Atos 18, que diz que, preparando-se para uma viagem, então ele decidiu rapar a sua cabeça. Lembrando que tem que se levar em conta a questão cultural para se compreender o voto. Vamos agora a Juízes, no capítulo 11, vamos analisar esse voto que eu acho muito importante. Versículo 30. Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei um holocausto. Versículo 24. Vindo Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só. Vamos compreender algo interessante. Juízes, no capítulo 11, diz assim: era Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. O que aconteceu aqui? Como ele não era filho legítimo, era filho de uma prostituta, seus meio-irmãos o expulsaram da sua casa. E ele foi embora e ele foi viver a sua vida longe dali, em um lugar chamado Tobi. O que acontece? Quando os amonitas vieram guerrear contra eles, eles lembraram de Jefté. Ele é guerreiro, ele é valente, ele é poderoso, então vamos atrás dele. Ele é valoroso. Bem, foram atrás dele e negociaram que se ele viesse, se ele guerreasse, ganhasse a guerra, então ele se tornaria em um dos principais da tribo. E ele aceitou o desafio. Tudo isso está no capítulo 11 de Juízes, você pode conferir a história inteira. Mas ele faz esse voto ao Senhor, dizendo o seguinte: a primeira coisa que vir a mim, quando eu voltar da guerra, após ter vencido o inimigo, isso eu irei oferecer ao Senhor. Mas nós vemos que quem veio cantando, dançando, comemorando foi a sua filha. Ele não esperava por isso literalmente. Se viesse um animal, se viesse uma ovelha, seria muito simples. Mas a sua filha veio. Quando ele viu a sua filha, ele se desesperou, se aborreceu, lançou-se por terra, porque ele sabia que precisava cumprir o voto. Na sequência dos versículos, nós vemos que a filha entendeu e disse para o pai dela o seguinte: cumpra o voto.
Então ela estava familiarizada com isso. Ela entendia como funcionava o voto. A partir do versículo 37 diz assim: Disse mais a seu pai: Faze-me isso, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com suas companheiras, chorou sua virgindade pelos montes. Sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Algumas pessoas acreditam que a filha de Jefté foi sacrificada, foi morta. Não, não temos base bíblica para isso, já que Deus não aceita o sacrifício humano, então Deus não aceitaria o sacrifício dessa moça, dessa menina. O que nós compreendemos aqui, na sequência dos versículos, é que essa menina passou a ter uma vida de castidade. Ela não pôde se casar como era o costume da sua época. As meninas da sua idade, as adolescentes, se casavam, geravam, tinham seus filhos, sua família. Essa menina teve que viver diferente. Teve que viver uma vida de castidade, não por vontade própria, mas pelo voto do seu pai, e que ela também entendeu e aceitou o voto. Outro exemplo interessante está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, e o versículo 20 que diz: Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Versículo 24. Havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, 1 efa de farinha, 1 odre de vinho, o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. Aqui nós temos um exemplo muito lindo de Ana. Nós conhecemos o contexto da vida dela, quando Penina entrou na história, porque Ana não gerava. Segundo o costume da época, se a esposa não gerasse, poderia-se tomar uma outra mulher para que essa viesse a gerar, e então o nome, a genealogia, tivesse continuidade. Interessante que Ana agora entra num processo doloroso de afrontas, provocações e tristezas. Mas a Bíblia diz que ela foi até o templo, fez um voto ao Senhor e disse que ela entregaria para o Senhor essa criança. Esse voto não é um voto simples. Não é negociar um bem material, não é negociar um cordeiro, um jumento, um boi. É negociar o seu próprio filho. E a Bíblia diz que ela concebeu, Deus a abençoou, e aqui nós vemos ela cumprindo o voto. Perceba, um filho que foi gerado no seu ventre, que o apego emocional é imediato. Mas Ana chega no tabernáculo em Siló e entrega essa criança para que ela venha a ser ensinada, educada pelo sacerdote e assim ter os seus dias dedicados ao Senhor. O que nós aprendemos aqui? Quando fizer um voto em um momento de necessidade e de apuro, precisa-se ter consciência das consequências desse voto. Nos nossos dias, as pessoas ainda fazem votos? Sim, já vi pessoas fazer votos, dizendo: Deus, se o Senhor me der tal bênção, eu vou dedicar os meus dias na tua casa. Se o Senhor me der um carro, eu vou usar ele para ir à igreja, eu vou usar ele para a evangelização. Já vi várias pessoas fazer votos. Todas cumprem? Não. Aqui está o problema. Algumas pessoas fazem voto no momento de apuro, quando alguém da família está entre a vida e a morte, aqueles momentos em que só Deus pode intervir, quando a medicina já esgotou o seu recurso. Aí muitas pessoas fazem votos ao Senhor e quando recebem a bênção,
esquecem de cumprir ou ficam protelando para cumprir o voto. Mas o versículo que eu li no início para vocês diz que se a pessoa não cumprisse, ela estaria em pecado, ela estaria devendo para Deus. Lembre-se, o voto não tem nada a ver com o líder. O voto tem a ver com o dono da igreja. Se você faz um voto diretamente com Deus, como diz a Bíblia, não te apresses a fazer um voto, mas se você fizer um voto, não tardes em cumpri-lo. Não faça voto de tolo. O que é voto de tolo? É no momento de apuro prometer coisas que você não terá condições de cumprir depois. Então, o voto ele tem que ser algo racional, sensato, muito pensado, independente da aflição e da pressão em que você esteja sofrendo no momento. Voto não pode ser uma coisa na loucura. Nós vimos esses dois fatos interessantes, Jefté e Ana. O que eles prometeram, eles cumpriram. Um pai que vai cumprir o voto na vida da sua filha e uma mãe que vai cumprir o voto na vida do seu filho. Como eles vão lidar com isso depois? Como eles vão lidar com os pensamentos, com a saudade? A Bíblia diz que Ana fazia roupa para Samuel, ela ia levar todo ano. Mas é diferente de você ter o teu filho no teu colo e na convivência diária, como é a naturalidade de uma família. Ela entregou essa criança, entre aspas, na mão de um estranho. Era o sacerdote, mas não era o pai. E ela teve que conviver com isso. Certamente ela teve que lidar com seus pensamentos. Será que ele está com frio? Será que ele está com fome? Será que ele está chorando? Ele era uma criança. Mas ela cumpriu o voto. O cumprimento fala da firmeza de caráter e da moral da pessoa que faz o voto. Portanto, lembre-se, não é errado fazer um voto ainda nos nossos dias, desde que você cumpra. Não deixe que a pressão do momento venha fazer com que você faça um voto desequilibrado, impensado, pensando somente na tua necessidade. Pense que você deverá entregar ao Senhor aquilo que você prometeu. O que você prometeu, não sei. Pode ser a tua vida, pode ser as tuas finanças, pode ser o ministério. O que você prometeu, você deverá cumprir. Não deixe nenhum tipo de situação tirar o teu raciocínio. A Bíblia trata o voto com muita seriedade. Portanto, assim façamos. Particularmente, eu não faço votos. Quando eu desejo algo ao Senhor, eu entrego em oração o meu desejo, a minha carência, a minha necessidade. Mesmo quando tive o meu pai canceroso, não fiz votos ao Senhor. Apenas servi Ele com naturalidade em todas as fases da vida, sempre orando, sempre buscando. É uma maneira de você lidar com a pressão também. Você não precisa fazer um voto em si. Você pode ir cultivando e acalmando o teu coração com a oração, com a busca diária. Mas se você fizer um voto, se você vê necessidade disso, não tarde em cumprir quando você receber a tua bênção, porque Deus não esquece os votos que fazemos. E é lindo, é nobre as pessoas que têm firmeza de caráter para pedir, mas elas têm firmeza de caráter para cumprir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.